meus queridos, olá, minhas queridas. Aqui estamos nós para a nossa leitura Evangelho de João. Quem está me acompanhando há quase um ano, desde o dia 8 de dezembro de 2023. Hoje estamos aqui no dia 25 de novembro e vamos lá, né? Durante esse um ano, às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, eu publiquei um trecho, fazendo a leitura, fazendo as interpretações, algumas simbólicas, de todo o Evangelho de João, linha a linha, palavra a palavra. Foi um tempo muito rico. E nesse um ano, se não me engano, apenas uma única sexta-feira eu não fiz a leitura, que foi exatamente no meio do ano, era época de São João, né, São João Batista, festa. Eu estava voltando de uma viagem à Chapada Diamantina, tinha feito trilha, estava lá em plena festa de São João, e nessa sexta eu não fiz, mas foram todas as sextas-feiras, inclusive a mais difícil de todas, que foi aquela em que eu fiz logo após, um dia após ou 2 dias após a despedida, a passagem do meu pai, né? O enterro do meu pai foi numa quinta, eu fiz a leitura na sexta. O velório, né? O sepultamento não, porque meu pai foi cremado. Pois bem, foi um ano intenso com essa leitura. Meu canal de YouTube se transformou totalmente, porque eu deixei só as leituras. Chegaram outras pessoas, dei uma boa, assim, harmonizada nas vibrações do meu trabalho. Foi um ano muito especial por estar fazendo essa leitura. E eu a comecei também muito por causa do meu filho João, que não nasceu, né? Meu filho não nasceu, ele é fruto do meu segundo casamento. Ele não nasceu, mas ele nasceria exatamente no 25 de novembro. E, bem, na última sexta-feira, dia 22, eu já estando prestes a encerrar o Evangelho, eu dei uma recuada e falei, nós vamos reler 2 capítulos. Não vamos encerrar agora não, vou encerrar no dia 8 de dezembro. Era esse o meu plano mesmo, encerrar no dia 8, exato um ano depois. Mas hoje, quando amanheceu, e desde sexta, quando eu publiquei o vídeo, eu tirei ele do ar, falei, não é para eu fazer isso. É para eu, no dia do aniversário, que seria o nascimento do João, fazer o capítulo final. Afinal, eu cheguei no capítulo final na semana de nascimento do João. Imaginei que daria certinho até o dia 8. E eu não preciso dar passos atrás para evitar este encerramento, não é? Então, no episódio 49, eu farei a leitura do capítulo 21, aqui do Evangelho de João. Capítulo 21, que não tem subtítulos, é um capítulo que segue inteiro, do início ao fim. Eu farei a leitura. E para nos acompanhar, eu trouxe aqui, hoje estamos em um dia especial, uma vela que eu ganhei da Tassiana, lá de Curitiba. Vejam que linda, uma vela de mel. Tem essa maternagem sagrada aqui acontecendo. E um maravilhoso, ao final vamos brindar, um maravilhoso suco de uva. Não é vinho, um suco de uva, que inclusive combina com as minhas vestes de hoje. Assim, teremos boa companhia, transformando esse momento em ainda mais sagrado. Minha voz hoje não está as melhores, mas assim faremos. Vou deixar assim. Acho que dá para ver um pedacinho da vela, né? Vamos aos trabalhos, vamos às leituras de hoje. Se aconcheguem, se ajeitem daí. Vamos ao nosso Evangelho, capítulo 21.
que vai ter para a gente aqui? Aparição junto ao lago. Aparição junto ao lago. Deixa aqui. Não posso queimar meu papel, né? Depois, apareceu novamente aos discípulos junto ao lago de Tiberíades. Apareceu assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os Zebedeus e outros 2 discípulos. Diz-lhes Simão Pedro: vou pescar. Simão Pedro sempre muito ativo, ele muito proativo, sempre muito do fazer, da ação concreta e do sentir menos. O Simão Pedro ele tem essa característica. Ele faz mais e sente menos. E todo o treinamento do Simão Pedro é de sentir mais, de render-se a essa percepção sutil, né? E responderam-lhe: vamos contigo. Saíram, pois, e subiram à barca. Mas nessa noite nada pescaram. Já de manhã estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Diz-lhes Jesus: jovens, tendes algo para comer? Responderam: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Olha, como vocês viram ao longo desse nosso caminho, os números, as horas, as referências a dia e noite, quando aparecem num texto sagrado, nunca são aleatórios, nunca são assim só para fazer referência a um horário, a um número. Aqui, quando ele fala direita, também não é aleatório. O lado direito é o lado do pai, o lado esquerdo é o lado da mãe. Nosso corpo físico tem essa divisão, tá? E quando Jesus fala, eles ainda não perceberam que era Jesus. Lança à direita, ele está dizendo lança do lado do pai. O pai é aquele que, ao ser honrado, nos conecta ao lado espiritual, aquele que nos enviou. E todo o tempo Jesus diz: eu sou aquele enviado pelo Pai. Tudo é enviado pelo Pai. Também esses peixes que estarão do lado direito, a mesma coisa, tá? Lançaram-na e não podiam arrastá-la por causa da multidão de peixes. Olha a abundância. Quem providenciou? O Pai, do lado direito, o lado da providência do Pai. O discípulo predileto de Jesus diz a Pedro. Quem é o discípulo preferido de Jesus? Nós já sabemos, João. Diz a Pedro, ele percebeu, é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a roupa de baixo, pois não levava outra coisa, e se atirou na água. Os outros discípulos se aproximaram no bote, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da margem, mas uns 200 côvados. Quando saltaram em terra, veem brasas preparadas e sobre elas peixe e pão. Eles já conhecem esses peixes e esse pão. Diz-lhes Jesus: trazei algo do que pescastes agora. Ou seja, traz algo fresco. Traz algo que acabou de ser entregue. Compartilha. Compartilha aqui. Soma nessa mesa. Entre aspas, né? Não tem uma mesa. Subiu Simão Pedro arrastando para a terra a rede repleta de peixes grandes. 153. E é claro que aqui também mora um código.
Cento é uma centena, 53. Quando somamos os 3 números, podemos pegar esse código de várias outras maneiras, mas aqui eu vou seguir por essa linha. Quando pegamos, nós temos um número 9. Um completo. 1 mais 5 dá 6, mais 3, 9. Esse 9 mostra que algo se completou, algo encheu. Eles pegaram o máximo de peixes que podiam pegar. Não podia pegar nem mais um. Tipo, encheu até o máximo daquela rede. E embora fossem tantos, a rede não se rasgou. Eles encheram o recipiente ao máximo e ainda assim sustentaram, né? Jesus lhes diz: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproxima, toma o pão e o reparte, e o faz o mesmo com o peixe. Tal como Jesus fez tantas outras vezes, reparte e entrega. Essa foi a terceira aparição de Jesus, já ressuscitado, a seus discípulos. Quando terminaram de comer, Jesus diz a Simão Pedro: ouçam daí, porque esse diálogo é um clássico. Levem para dentro do coração, sintam esse diálogo. Simão Pedro, tu me amas mais que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: apacenta meus cordeiros. Pergunta pela segunda vez: Simão de João, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: apacenta minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que seguem o pastor, né? Pela terceira vez lhe pergunta: Simão de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por não lhe perguntar, pela terceira vez se o amava. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Diz-lhe: apacenta minhas ovelhas. E eu te asseguro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias onde querias. Quando ficares velho, entenderás as mãos. Outro te cingirá e te levará onde não queres. Dizia-lhe isto, indicando com que morte haveria de glorificar a Deus. Dito isso, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e vê o discípulo predileto de Jesus, aquele que se apoiara sobre o seu lado durante a ceia e lhe perguntara quem era o traidor. Vendo-o, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que será dele? Respondeu-lhe Jesus: se quero que permaneça até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Assim correu entre os discípulos o boato que esse discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que não morreria, e sim, se quero que permaneça até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E consta-nos que seu testemunho é fidedigno. Restam muitas outras coisas feitas por Jesus. Se quiséssemos escrevê-las uma por uma, penso que os livros escritos não caberiam no mundo. Que lindo! Que lindeza!
Que bonito! Restam muitas outras coisas feitas por Jesus. Se quiséssemos escrevê-las uma por uma, penso que os livros escritos não caberiam no mundo. E assim, num capítulo 21, que entre os arcanos maiores do tarô é o mundo, nós temos aqui a abundância dessa rede cheia ao máximo, nos indicando: confia que o Pai tem sempre algo para você coletar, para você receber, se colocar na postura de segui-lo, de confiar na providência maior. As perguntas de Jesus para Simão Pedro, nas traduções bíblicas não aparecem, mas são formas de amor diferentes que ele pergunta para Simão Pedro. Há formas de amor que são incondicionais e formas de amor que são humanas. E a última pergunta a Simão Pedro é sobre uma forma de amor humana. Você me ama com o seu coração humano? Então eu preciso que você conduza, apacenta as minhas ovelhas. E entrega a Simão Pedro essa condução que depois compreendemos como organizar esses conteúdos, essas partilhas, e de uma maneira estruturada entregar para os outros aquilo que foi trabalho de ministério de Jesus. E com isso encerramos o nosso 1 ano de leituras. Eu agradeço, Eu agradeço a cada um que esteve em trechos ou em todo o trecho, toda a peregrinação por esse caminho. Eu agradeço por aquilo que nos falta também. Esse meu filho que não veio ao mundo abriu espaço para que eu fizesse também tantas outras coisas, aprendesse tantas outras coisas, graças à sua ausência. E com isso, o Evangelho de João se tornou um bom símbolo de leitura. Foi importante para mim, ao longo desse ano, fazer toda a leitura, completando hoje, na data em que o João completaria aqui, meu filho, 11 anos, a leitura de um ano inteiro de Evangelho. Muito obrigada, muito agradecida pela companhia, pela persistência também de vocês, pela atenção e até. Que seja luz em nosso caminho, força de transformação e muitas celebrações. Um brinde a nós, um brinde à nossa vida e aos nossos caminhos, que sejam sagrados e muito, muito abastecidos daquilo que é verdadeiro, daquilo que podemos traduzir como sagrado e verdadeiro. Até, meus queridos e minhas queridas, até. Um brinde.